amores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que tenham tido uma ótima semana, um ótimo final de semana. Mas agora é hora de videoaula. Então, pega o seu material, abre o seu caderno, escreve cabeçalho, bota aí 15 de junho de 2020, depois livro de português, páginas 102 e 103. Bom, meu terceiro ano, hoje o tema da nossa aula é substantivo. Substantivo comum, substantivo próprio. Nós vamos falar e descobrir como identificar um substantivo, o que é um substantivo e quando ele é comum e quando ele é próprio. Vamos lá? Bom, é normal nós usarmos palavras para dar nome a seres, correto? Ou seja, se eu quero falar, por exemplo, de casa, bicicleta, patinete, do estojo, eu estou usando palavras para dar nomes a seres, certo? E quando eu faço isso, o nome que eu dou a essas palavras são substantivos. Ou melhor, substantivo. Então, eu tenho o comum e tenho o próprio. Vou dar um exemplo de um substantivo comum. Eu quero nesse momento falar sobre criança do sexo masculino. Uma criança do sexo masculino. Eu estou querendo falar de um menino. Muito bem. E aí, menino, é um substantivo? Sim. Por quê? Porque dá nome a um ser, certo? Agora, ele é comum ou ele é próprio? Ele é comum. Por que ele é comum? Porque quando eu falo de criança do sexo masculino, eu falo de menino. Então, eu posso usar o menino para todas as crianças do sexo masculino. Agora, eu vou colocar aqui no quadro uma outra palavra. Marcelo. Marcelo é um nome de menino, correto? Mas todo menino que você conhece se chama Marcelo? Não. Então, Marcelo é um substantivo porque dá nome a um ser. Mas não é um nome que pode se aplicar em todos os seres. Então, Marcelo é um substantivo próprio. Por que é um substantivo próprio? Porque Marcelo dá nome a um ou alguns meninos, não a todos. Conseguiram entender? Bom, agora nós vamos fazer a leitura do livro para poder ver mais exemplos e assim fixar melhor a nossa explicação. Vamos lá? Página 102. Substantivo comum e substantivo próprio. Você viu meu estojo, André? Vi. Ele está atrás da jarra, Mônica. Para dar nome a seres, usamos palavras. Estojo, André, jarra, Mônica. As palavras que dão nome a seres nós chamamos de substantivos. Mas os substantivos não são todos iguais. A palavra menina, por exemplo, é um substantivo porque dá nome a um ser. Como ela nomeia todas as crianças do sexo feminino, dizemos que menina é um substantivo comum. Ó, o exemplo que a tia deu lá no menino, lembra? Que a tia escreveu aqui antes de Marcela, a tia escreveu menino. O livro trouxe o mesmo exemplo, porém, ao invés de falar de crianças do sexo masculino, menino, falou de menina, crianças do sexo feminino. Mas é exatamente o mesmo exemplo. Vamos continuar? Mônica. Mônica é uma menina. Mas a palavra Mônica dá nome apenas a algumas meninas, não a todas. Dizemos então que Mônica é um substantivo próprio. A mesma coisa acontece aqui com Marcelo. É uma palavra que dá nome ao menino, porém, não a todos os meninos. Então, Marcelo é substantivo próprio. Tá ok? Agora chegou a hora da gente exercitar o que acabamos de aprender. Vamos aos exercícios
do exercício da página 102. Primeiro exercício. A palavra menino é um substantivo próprio ou comum? Por quê? Você vai me responder se menino é um substantivo comum ou próprio. Então, se for comum, você diz que é comum e diz por que é comum. E se for próprio, você diz que é próprio e vai me responder por que é próprio, tá bom? E a palavra André? A mesma coisa. Você vai dizer se é próprio ou se é comum, substantivo próprio ou comum, e o porquê, tá bom? Agora nós vamos para o 3. Vamos classificar outros substantivos. Coloque as palavras do quadro na coluna correspondente. E aí nós temos um quadro com as palavras Pedro, criança, livro, cidade, Brasil e Belém. Vocês vão ver os substantivos. Você vai ver as palavras que são substantivo comum e vai colocar no quadro do substantivo comum. Você vai ver as palavras que são substantivo próprio e vai colocar no quadro das palavras de substantivo próprio. Na letra A, você vai responder se a primeira coluna, as palavras da primeira coluna, iniciam com letra maiúscula ou minúscula. E na letra B, você vai dizer se as palavras da segunda coluna iniciam com letra maiúscula ou minúscula. E depois você vai completar. Portanto, podemos concluir que os substantivos próprios são iniciados com letra pontinho, pontinho. E aí você completa, tá bom? Vamos a 4 agora. Complete as frases com substantivos próprios. São respostas pessoais. E aí, cada um vai responder a sua, tá bom? Vamos lá. A. Eu me chamo... pontinho, pontinho. B. O nome da cidade em que eu moro é... pontinho, pontinho. C. A minha escola se chama... pontinho, pontinho. 5. Leia a frase abaixo e encontre as palavras para completar o quadro. A frase é: Rafael e Bianca moram na cidade de Florianópolis, em uma casa perto da escola em que estudam. Então, vocês vão ver 3 substantivos próprios e vão colocar no quadrinho dos substantivos próprios. 3 palavras que estão nessa frase que a gente acabou de ler, 3 substantivos comuns e vão colocar no quadro dos substantivos comuns. Tudo bem? Então, meus amores, mãos à obra que na continuação desse vídeo eu trago a correção. Beijinhos! Agora nós vamos à correção dos nossos exercícios, ok? Primeiro exercício. A palavra menino é um substantivo próprio ou comum? É um substantivo comum. Por quê? Porque nós usamos a palavra menino para dar nome a todas as crianças do sexo masculino. E na 2, nós tínhamos que dizer se a palavra André é um substantivo próprio ou comum. E aí respondeu correto quem colocou André é um substantivo próprio. Por quê? Porque dá nome a apenas alguns meninos. Correto? Agora nós vamos para o 3. O 3 vocês tinham que classificar o substantivo em comum e próprio. Colocar no quadro, observar as palavras que estão no quadro e classificar. Colocar no quadro de substantivo comum as palavras que são substantivo comum e substantivo próprio as que são substantivos próprios. Perdão, substantivo próprio. Então aqui, substantivo comum. Nós temos criança, livro e cidade. Substantivo próprio nós temos Pedro, Brasil e Belém. Ok? Vamos agora responder a A. Aonde vocês tinham que dizer se as palavras que iniciam no primeiro quadro, que são substantivo comum, elas iniciam com letra maiúscula ou minúscula. E aí respondeu correto quem colocou minúscula. E na letra B, vocês tinham que dizer se as palavras do segundo quadro iniciam com letra maiúscula ou minúscula. E aí acertou quem colocou maiúscula. Completando agora.
Portanto, podemos concluir que os substantivos próprios são iniciados com letra maiúscula, tá bom? Vamos a 4. Respostas pessoais, a tia vai responder com as palavras dela, tá bom? Vamos lá. A. Eu me chamo Ana Maria. B. O nome da cidade em que eu moro é Rio de Janeiro. A minha escola se chama Patrícia Vieira. Agora nós vamos à correção do 5º e último exercício, no qual vocês tinham que ler a frase abaixo e encontrar palavras para completar o quadro. Então a frase é: Rafael e Bianca moram na cidade de Florianópolis, em uma casa perto da escola em que estudam. Então, vocês tinham que encontrar 3 substantivos próprios. E aí a tia colocou aqui a resposta. São eles: Rafael, Bianca e Florianópolis. E 3 substantivos comuns, que são eles: casa, escola e cidade. Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu volto num próximo vídeo trazendo mais conteúdos para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Beijinhos!